Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. Estamos agora retomando os nossos projetos e nada melhor do que estarmos aqui junto com o Edu e a Carol, onde a gente vai falar dos projetos de voluntariado pelo mundo. Bem-vindos novamente ao programa. Obrigada. Carol, trazendo um pouco dessa fase 2, né, que eu acho que é o que a gente vai conversar hoje, vamos falar um pouquinho do que é o projeto, um pouco do que foi o primeiro projeto, para quem não assistiu. Inclusive já convidamos agora, aproveitamos para convidar vocês, lá no nosso canal YouTube estão os 2 primeiros programas que a gente gravou, né, que foi o primeiro programa sobre o projeto de voluntariado que foi feito na África e a escalada do Monte Kilimanjaro. Exatamente. Então convido vocês que não viram ainda a olharem este primeiro projeto. E hoje estamos falando do segundo projeto, da fase 2. Exatamente. Hoje a gente vai falar então da segunda etapa do projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo. E para quem não conhece o projeto, né, a gente vai explicar um pouquinho como iniciou a ideia, né? Que no início então de 2017, nós criamos esse projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo como um projeto de vida. Onde então a gente tem a intenção de fazer trabalho voluntário nos 5 continentes, baseado sempre na filosofia de explorar novos lugares, conhecer novas culturas e ajudar a quem precisa, né? E a primeira fase então está lá, já registrada na nossa entrevista, né? Quem tiver interesse. E hoje a gente vai falar da segunda etapa, que foi no continente europeu. E no continente europeu, então, nós demos 2 focos, né? Nós trabalhamos com imigrantes na Europa e com refugiados na Turquia. Eu acho que esse é um ponto importante. Não sei se o Edu pode entrar mais no fundo, a diferença do imigrante, né, e do refugiado. Isso, a ONU hoje tem uma recomendação, né? Tem uma ideia de explicar bem a diferença entre um imigrante e um refugiado, né? Quando inicialmente pesquisamos, né, o que ajudar na Europa, e vimos que a Europa tem a questão de imigração irregular e os refugiados como um problema, né? Pessoas nunca podem ser um problema, mas é a questão que a Europa lida hoje. E a ONU, então, recomenda que essa diferença fique bem clara, né? Então, um imigrante é uma pessoa que, mesmo dependendo da sua condição, como os imigrantes italianos e alemães aqui do Rio Grande do Sul, né, é uma pessoa que escolhe sair do seu lugar, sair do seu país, sair da sua cidade, sair da sua região e ir em busca de uma nova, né? Agora, um refugiado, ele não tem essa escolha, ele é obrigado, porque normalmente é o quê? Ou ele está com a sua vida em risco, ou ele está com a sua liberdade em risco, né? Então aí tu vai ter vários motivos. Um principal é a guerra, né? Mas tu pode ter perseguição política, perseguição religiosa, perseguição de gênero, hoje muito vista, né? Então, dentro disso, acabamos aprendendo, né, e trabalhando então na Espanha com os imigrantes, hoje imigrantes irregulares, né, que chegam no Estreito de Gibraltar, e na Turquia, né, que a gente considerou a Europa, que é o grande berço, digamos assim, do número de refugiados que chegam hoje, que fogem da Síria, né? Então hoje a Turquia é o país com o maior número de refugiados do planeta, né? Grande parte da Síria, por causa da guerra da Síria, né? Sim. Vamos começar então pela Espanha, falando um pouco. A gente sempre acaba tendo nossos papinhos de bastidores aqui, e uma das coisas que me chamou muita atenção é o número de entrada dessas pessoas e o número que vocês atenderam também, que é um número alarmante. Vamos dizer alarmante, sim, porque isso é uma situação que a gente está tratando com pessoas em situações extremamente delicadas, senão não estavam passando por isso. Mas são números super altos, principalmente para um país, né?
Sim, então nós estivemos lá durante o verão deles, né? Chegamos lá em junho e é o que eles chamam também de alta temporada, né? Porque as temperaturas, o clima é mais propício para fazer essa travessia do mar Mediterrâneo, que então liga no Estreito de Gibraltar 14 quilômetros, Tarifa, que é a cidade continental mais ao sul do continente europeu, com Tanger, que é a cidade do Marrocos. Então, esse pedaço é que é utilizado para fazer a travessia, né? E no ano que estivemos lá, então, 2018, foram, em média, 60 mil pessoas, mais ou menos, que tentaram fazer essa travessia, né? Só nós, no período que nós trabalhamos lá, de 5 meses, nós atendemos metade dessas pessoas, com certeza, né? No período que estivemos lá. E são muitas histórias de vida, né? Que a gente pôde testemunhar, porque a gente trabalhou com a Cruz Vermelha e no braço de resposta imediata à emergência da Cruz Vermelha, ou seja, aquelas pessoas que estavam sendo resgatadas no mar Mediterrâneo pelo salvamento marítimo, chegavam diretamente então aos portos, no porto de Tarifa ou de Algeciras, né? E eles comunicavam então essa equipe de resposta imediata e nós estávamos prontos para receber esses imigrantes, né? O tipo de embarcações que eram usadas, como é que eram resgatadas essas pessoas, como é que eram trazidas do mar para os portos, que é uma coisa que tu olha, é emocionante, para não dizer, sei lá, é um negócio chocante, né? Ele mexe muito com a gente. Hoje a travessia ali é feita de algumas formas. As mais comuns são com botes de borracha, que podem ser aqueles botes de borrachas mais profissionais, né? Podem comportar ali 12 pessoas, né? Na sua função original, mas que vem com 50 pessoas. Ele pode ter um motor ou não, né? Pode ser remos, ou pode ser uma embarcação daquelas que tu compra em qualquer supermercado, né? Que é para 4 crianças brincarem e que vem 15, 16 adultos, com pedaços de paus como remos. Tu vai ter embarcações a madeira, tudo isso sempre muito lotado, né? Sempre lotado. E essas pessoas vão cruzar o estreito, risco, né? Claro, alto risco, vão cruzar o estreito de Gibraltar com rajadas de 100, 120 km por hora, né? Que te empurram então pro mar aberto. E lembra, tu é uma embarcação à deriva, se tu não tem motor, o remo não vai te salvar nessa hora, né? E aí ela vem superlotada, com a água no estreito que é muito gelada, mais o vento. Então isso tudo vai fazer com que esses somente 14 quilômetros, né, sejam percorridos aí em torno de 15 horas. Né? Mas, assim que cruzam 7 quilômetros, existe então esse barco de salvamento marítimo, que provavelmente vai aparecer nas fotos. É considerada a fronteira. Que é considerado como se fosse a fronteira marítima, né, que é a metade ali. Que é do governo espanhol, né? Isso né, pertence à Cruz Vermelha, é do governo espanhol. Ele então vai fazer o resgate dessas pessoas nesses barcos. E aí vai resgatando essas pessoas durante 24 horas, 36 horas, até que tenha um número de pessoas, que o barco esteja lotado ou que tenha um número que não tem mais risco no estreito e ela vai atracar em algum porto, né? Quantas pessoas chegam num barco desse? Depende, normalmente, vai depender, lógico, da época, da condição climática, mas a gente já chegou a atender num fim de semana aí de sexta a domingo, em torno de 5 mil pessoas. Né? Vão chegar em média por dia 150 pessoas. Se tu pegar o ano inteiro ali, a média diária é em torno disso. Né? E às vezes chega um barco, já está chegando outro barco, às vezes vão chegar 3, 4 pessoas, dependendo da condição climática. Né? E tem toda uma logística, toda uma estrutura que mesmo para um país como a Espanha, que já lida com isso há 20 anos, né? Ainda assim enfrenta problemas, né? Não tem como alocar essas pessoas, né? Não tem comida, não tem abrigo, não tem roupa para fazer emprego. Essa é outra questão. A gente nem chegou a entrar nessa parte, né? Que é o pós, né? Para onde essas pessoas vão, né? Elas vão ir para abrigos, elas vão voltar para o seu país, dependendo da nacionalidade, dependendo da idade, né? A gente estava única e exclusivamente fazendo o primeiro auxílio, né? Da onde elas vinham? Qual é o... Vinham de vários lugares, principalmente da África, né? Mas alguma coisa também da Ásia.
50%, vamos colocar que é marroquino mesmo, vem de Marrocos, né? E a outra parte vai vir de Senegal, Gâmbia, Costa do Marfim, Congo, e todas aqueles países ali da África subsaariana, né? Que é popularmente conhecida, né? Esses são os imigrantes irregulares. Eles vêm buscando o quê? Eles vêm buscando uma vida melhor? Eles vêm com família? É isso que é a... Bom, na verdade depende, né? Cada um tem a sua história de vida, né? Muitas histórias conhecemos através da necessidade da entrevista, quando a gente recebe eles. E as pessoas que vêm do Marrocos normalmente buscam por uma nova oportunidade, né? Oportunidade financeira, assim como muitos da América do Sul vão para os Estados Unidos, por exemplo, né? Ou mexicanos, enfim. E quem vem da África subsaariana normalmente vem fugindo de guerras, conflitos, né, que são muito comuns ainda em todo o continente africano, fugindo de alguma epidemia, né, normalmente fugindo do ebola, né, então o quê? Procurando uma alternativa, né, muitos fugindo da fome, tentando, claro, uma nova oportunidade de vida, mas eles vêm quase que por sua última esperança é chegar no continente europeu. Nós vimos famílias, por exemplo, que só tinha como pagar uma travessia, né, para um membro da família, e a gente viu mães, soube de histórias de mães que colocaram a sua criança num barco, entregar aquela criança a estranhos, para que aquela fosse a oportunidade de vida do seu filho, né? Então, essas e outras histórias, como pessoas que caminharam durante 8 meses, né, do seu país até chegar em Tanger para poder cruzar, também são histórias assim que chamam a atenção da gente, né? Histórias de superação, né? Que a gente tem que também, às vezes, se pôr no lugar dessas pessoas e entender a situação, né? O porquê delas estarem tentando buscar uma vida melhor. Sim. Imagina tu pegar um filho, colocar dentro de um barco, sabendo que lá ele não pode ser deportado até os 18 anos, é isso, né? Depende da nacionalidade, né? Mas a regra é nenhum menor de idade pode ser deportado, mesmo que o acordo político entre os países seja este, né? Então tu vai esperar até a tua vida adulta para daí sim os meios legais serem aplicados, né? Sim, imagina uma mãe mandar uma criança como o único meio de sobrevivência. Sim, ou de vida melhor. A gente pegou, até tem um vídeo que infelizmente a gente só mostra nas palestras, a gente não pode divulgar o vídeo em meios de comunicação, onde existem guardas escoltando crianças. Tu vai ver crianças de 7, 5, 6, 10 anos. Essas crianças, elas nunca saem dos seus familiares, de perto dos seus familiares. Se ela não tem um familiar perto, significa que ela está sozinha. Então, e a gente já pegou crianças que vieram. E aí tudo tem, por isso que é importante. Uma parte importante do nosso trabalho, especialmente, né, durante esses 5 meses que foram na Espanha, né, que foi a questão da entrevista. Ali que eu vou definir, por exemplo, se ele é um refugiado ou não. Porque mesmo quem vem do Marrocos, apesar do acordo comercial e deportação, tem marroquino que vai ser considerado refugiado. Por quê? São 3 motivos que vão acontecer, principalmente com marroquinos. O primeiro é tu tá fugido da máfia, né? Marrocos tem uma máfia forte de drogas e tu tá fugido da máfia, né? Segundo, tu pode ser um homossexual que está vivendo num país muçulmano. Ou a terceira, tu ainda é ou contra o governo ou de uma outra religião e tu está sofrendo uma perseguição religiosa também. Então são várias as questões aí da entrevista. E vai ter a máfia, né? Infelizmente existe uma máfia hoje que faz essa travessia, né? Não pode chegar na beira da praia e decidir, eu vou atravessar, eu sou um bom nadador, eu vou atravessar. A máfia não deixa. E aí a gente está falando sempre em dinheiro, né? Quando tem uma máfia envolvida é porque tem dinheiro, né? Precificando pessoas. E aí a gente vai ter uma média aí de 2.000 euros por pessoa, né? Lembrando que pode ser até 6.000 euros, né? Mas 2.000 euros,
Né? Acredito uma que... pessoa numa situação dessas é uma vida É uma vida. Às vezes, para conseguir os 2.000 euros, tu vai ter que pagar fazendo tráfico de drogas do outro lado. Mais uma vez, a entrevista vai pegar isso. Vai virar um trabalhador escravo que alguém na Europa está pagando para... Ou mesmo alguém na Europa está pagando a passagem de uma mulher para vir casar, para vir... Enfim... fazer qualquer coisa do gênero ilegal, né? Então precisa dessa entrevista, né? Pô, 2.000 euros. Eu posso pegar hoje, ir numa internet, comprar uma passagem, talvez 1.000 euros. Com mais 1.000 euros eu passo 10 dias na Espanha. Por que essas pessoas não fazem isso? Né? Por causa do passaporte delas. Hoje é meio triste, mas o passaporte, o teu lugar de nascimento, né, vai determinar o que tu pode ou não fazer no mundo. E que privilégio tenho eu de ter nascido, ou merecimento tenho eu de ter nascido num país A e não no país B, e o contrário, né? Que demérito tenho eu de ter nascido aqui ou ali. Então, é uma reflexão, se somos todos seres humanos, né? É uma reflexão que a gente tem que pensar, né? E por que a carga humana não é aceitável na Europa? E a carga material, né, ela é aceitável na Europa. Porque tudo que vem da África é bem-vindo, a não ser as menos pessoas. Menos as pessoas, né? Então é uma reflexão que a gente sempre gosta de deixar nas palestras, né? Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa, né, pela nossa televisão e voltamos em breve retomando esse assunto, falando um pouco do lado dos refugiados próximo à Turquia e mais um pouco do nosso lado aqui na Venezuela. Voltamos em breve. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Estamos de volta no nosso programa Vida Consciente, junto com o Edu e a Carol, e vamos retomar o processo do voluntariado pelo mundo, agora falando um pouco do projeto dentro do que a gente tange, a parte dos refugiados, uma grande parte dos refugiados da Síria, quando a gente fala de Turquia para a Europa, né? Turquia para a Grécia, que eu acho que foi aonde vocês estiveram. Isso, então nessa segunda etapa nós podemos ajudar também uma organização sediada na Turquia que trabalhava com famílias vindas da Síria, né? Fugidas então do grande conflito que a gente tem hoje na Síria. E essa organização, ela se chama IMED Initiative, que em turco significa Iniciativa de Solidariedade. E a história é bem legal da formação dessa organização, que era um senhor que era empresário, e chegou no momento da vida dele que ele resolveu largar tudo e usar todo o dinheiro que ele tinha para ajudar as pessoas. E esse momento foi bem o momento em que deu a super crise de refugiados na Turquia, né? Então, a vida dele hoje é ajudar os refugiados que chegam por lá. E é uma das coisas que chamam a atenção pela estrutura que a Turquia tem. A Turquia é o primo rico, né? Do mundo árabe ali. Então, como faz fronteira terrestre com Síria e Iraque, né? A Turquia é o grande destino dos refugiados que vêm da guerra, né? Anteriormente da guerra do Iraque e agora da guerra da Síria, né? Hoje a Turquia é o país no mundo com o maior número de refugiados. São em torno de 4 milhões de refugiados hoje na Turquia. Basicamente desse entorno. Desses 4 milhões de refugiados, 3,8 milhões, digamos assim, atualizando pelos números da ONU, aí, são só de refugiados da Síria, né? Lembrando que a Europa como um todo tem pouco mais de 1 milhão de refugiados, de todo mundo, né? Onde, claro, a Alemanha é onde concentra a grande maioria, né? Mas a Turquia trata a situação dos refugiados de uma forma muito boa atualmente, principalmente porque o dinheiro da Europa está indo para a Turquia, né? A Turquia hoje recebe dinheiro da União Europeia para manter os refugiados lá. E aí, lógico, hoje, para um refugiado da Síria, a Turquia é o melhor lugar. Ele vai receber educação, ele vai receber de graça, né? Vai receber saúde de graça, coisa que, por exemplo, o turco não recebe. Mas em momento algum o turco acha isso ruim. Bem pelo contrário, ele quer ajudar ainda mais,
né? Por isso que o Ali, né, acabou criando esse projeto. E o interessante do projeto é que ele ajuda em campos não oficiais. Porque hoje tem uma estrutura de campos oficiais, onde a ONU ajuda para manter o refugiado lá e dar uma condição de vida para ele. Mas existem muitos que se deslocam, e ao se deslocar tu não tem residência, tu não tem um lugar fixo, né? Ele basicamente ajuda esses campos, né? Ele já chegou a ajudar 20 desses campos. Mas hoje, por questões financeiras, ele só consegue ajudar 5, né? O nosso primeiro campo foi num dia chuvoso, frio, né? E foi o pior campo, né? Foi o pior campo. E a sensação de chegar e olhar aquele campo onde tu vê barracas sem estrutura nenhuma, pessoas dormindo no chão, crianças correndo, muitas crianças, muitas crianças, né? Banheiro não existe. O banheiro é uma área aberta com uma casinha azul de lona, né, e espalhado com fezes pelo chão. Tem que desviar. Então, situação bem precária. E hoje essas pessoas basicamente precisam de ajuda, né? Porque elas não têm como se manter, porque não é oficial, então elas não recebem essa ajuda. Então é daí que vem essa organização. E além disso, né, a Carol estava comentando, ele tem uma iniciativa muito bacana, que é uma parceria com o Barefoot College da Índia, né, onde é uma escola na Índia que tu, para ser professor, tu não pode ter nenhum tipo de graduação, tu tem que saber fazer, conhecimentos tradicionais, são passados para outras pessoas, e aí ele fez a parceria com energia solar. Então hoje ele tem uma área que ele dá durante uma semana, ele acolhe hoje no momento em torno de 5 a 10 mulheres, né, mães, muitas mulheres mães solteiras, né, motivos óbvios, que são da Síria, que estão na Turquia, e ele ensina elas princípios básicos de eletrônica para montar painéis solares. Todos somos humanos, né? Qual é a diferença de um sírio para nós que estamos sentados aqui? Qual é a diferença que tu estava comentando? Que diferença tem eu ter nascido lá ou cá? Minha identidade, meu passaporte, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou amarelo... Sim, é exatamente essa discussão que a gente tenta trazer para as escolas, né? Porque cada vez que a gente retorna de uma etapa, a gente vai nas escolas conversar com as crianças, né? Através da nossa experiência, estimular eles a serem solidários, a realizarem projetos voluntários na comunidade onde eles estão inseridos, né? E essa reflexão a gente sempre faz, né? De se colocar no lugar do outro, de enxergar a vida que ele tem. Então, saber a necessidade, né? Como ajudar o próximo. E se eu nasci em determinado lugar, em uma determinada família, que bom, mas eu tenho que ter esse olhar, né? De que alguém não tem um privilégio como eu, e então estender a mão, né? A ajudar o próximo. E a reflexão que a gente traz também é sobre as famílias de venezuelanos que a gente tem recebido, né? Muitas pessoas estão vindo como imigrante, chegam aqui, recebem o status de refugiados, né? E é muito legal um projeto que o governo federal está fazendo junto com o Exército Brasileiro, que se chama Projeto Acolhida, onde a ideia, então, é interiorizar essas famílias, né? Tirar de Roraima e trazer para outros locais do Brasil. Então, a gente conversa com as crianças, né? Imagina, se põe no lugar de uma criança que chega numa escola diferente, com outros amigos, com outra língua, exatamente, e tem que recomeçar, né? E uma coisa interessante da diferença do que a gente tem dos venezuelanos é que, em geral, eu tenho um povo bem qualificado, né? 80% tem ensino superior ou pós-graduação. E essa é uma diferença assim, fundamental. Importante falar, né, que o projeto esse Acolhida, ele recebe verba principalmente da ONU, né? Então, uma cidade que recebe um venezuelano hoje, a cidade não gasta nada com ela. Recebe dinheiro, né? E a média é em 6 meses, né? O imigrante venezuelano deixa, né, de, digamos assim, consumir o dinheiro público e passa a dar lucro para a máquina pública. Porque ele vai
vai comprar alguma coisa, ele vai trabalhar, ele vai pagar impostos disso, pagando por tudo ele vai pagar um aluguel, ele vai contribuir de alguma forma, ele passa, então ele vira a chave em 6 meses. Por isso que o projeto não é para sempre, né? O projeto vai te dar subsídio para 6 meses, que é a média que tu tem. E é muito mais rápido isso, né? Então, e voltando lá para a Espanha, por exemplo, a Espanha traz 60 mil venezuelanos em 2018 e ninguém faz nenhum alarde sobre isso, ninguém acha que é uma crise, nada do gênero. O problema maior são com aquelas pessoas que tentam entrar realmente de forma ilegal, né? Por N motivos, como a gente já comentou aqui. Quantas gerações, quantos países, quantas civilizações já passaram por várias situações como essas? A gente, quando está doando, talvez a gente esteja muitas vezes ganhando mais do que está doando. Mas isso a gente tem que aprender. Eu acho que só aprende quem faz, né? Quem está lá sabe. E daí é que eu deixo para o pessoal de casa aí. Hoje a gente tem um site, www.euvoipronto.com somente. Lá tem todas as nossas mídias, mas é tudo dentro do @euvoipronto, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. No YouTube, inclusive, está recompartilhada a entrevista do ano passado, as 2 entrevistas do ano passado, né? Tem algumas imagens, tem alguns vídeos de histórias que a gente fez lá em loco, né? E fica o convite, então, para quiser dar uma baita ajuda pra gente, é só ir lá e seguir, conhecer um pouquinho mais da história. Se quiser levar para dentro da empresa, se quiser levar para dentro da escola, a nossa palestra, a nossa fala, a nossa reflexão, né? A gente está aí com os contatos em aberto, né? Só seguir a gente lá nas mídias sociais e vamos tentar plantar um pouquinho da semente da solidariedade aí, né? Em todo lugar que a gente conseguir. E para todos que estão aí do nosso lado, que se expanda o máximo possível programas como esse, histórias e sementes como essas mundo afora. Gratidão por vocês estarem aqui junto, gratidão por vocês estarem novamente conosco no nosso programa Vida Consciente. Até a próxima.